Então, meus irmãos, aí nós temos aí, dentro do sexto mandamento, né, por exemplo, não matarás, ou seja, um mandamento que proíbe o homicídio. Deus é o que dá e o que tira a vida, ou seja, a vida humana, né, ela é o que? Sagrada. Então, quando Deus diz não matarás, é porque o homem está justamente sendo proibido de tirar a vida, porque Deus é o que dá e o que tira a vida. Isso é dado à nação de Israel porque eles estavam acostumados a ver isso, eram participantes disso aí, inclusive. Então Deus proíbe isso aí, justamente dizendo que o homem não tem direito de tirar a vida do outro, que que Deus é o único que pode fazer isso. Então, não adulterarás, esse mandamento aí protege o matrimônio, justamente é um mandamento voltado para o matrimônio por ser uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina e Deus não permite, nem nunca quis que isso, né, viesse ser quebrado esse princípio, porque é uma instituição divina constituída, né, melhor dizendo, instituída por Deus, ou seja, isto vigora tanto para o homem como também para a mulher. Então, não pode ferir esse princípio em hipótese alguma, ou seja, não furtarás é justamente respeito à propriedade alheia, e esse mandamento também perpetuado, e é importante que seja discutido dentro do nosso processo aqui de aula. Por quê? Porque se isso não for falado, por que deu a Israel, mas era só para Israel? Hoje o que se fala muito dentro das igrejas é o seguinte: os 10 mandamentos são só para a nação de Israel. Então a igreja, conforme falamos no áudio anterior, a igreja pode matar, a igreja pode roubar, a igreja pode adulterar, ou qualquer outra nação. Estou dando igreja porque quem questiona isso são a igreja, o povo lá de fora não questiona não. Então a igreja pode matar, pode roubar, pode furtar, pode adorar a imagem, não precisa guardar nenhum dia. A questão do guardar é uma questão de descanso, não é uma questão de se eu não guardar Deus vai cobrar isso de mim, não. É uma questão de descanso, e aí Deus quer que a máquina humana, né, também descanse e etc. Então, não darás falso testemunho, por exemplo. Então, quando fala não darás falso testemunho, ou seja, nesse sentido aí, é justamente a justiça. O homem precisa zelar e apelar pela justiça correta de Deus. E por último, nós temos não cobiçarás, ou seja, Deus fala sobre o controle dos desejos, que é o que muita gente não tem, né? Não tem controle, não consegue se controlar em relação a isso aí. Então, ou seja, a cobiça é um ponto de partida, principalmente para muitos pecados contra Deus, e o homem peca contra Deus justamente por conta da cobiça. Se nós pegarmos exemplos dentro da Bíblia, nós vamos pegar ali Acabe, lembra da história de Acabe, de Jezabel? Era justamente essa questão da cobiça. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso vai acontecer dentro da terra de Canaã. Então o povo está passando ali pelo Êxodo, pelo livro de Números. O Êxodo é rapidinho, é somente, como eu lhe falei, mais ou menos um ano. O Êxodo Levítico, aí chega a história do deserto, toda narrada dentro ali, naquela expansão toda, dentro do livro de Números, que é quase, né, é muito tempo, é quase 40 anos. Vamos falar sobre isso na próxima aula, um pouquinho sobre isso. E aí, a ordem das tribos que vão entrar dentro da terra de Canaã, justamente sob a liderança de Moisés, né? E aí você vai ter as tribos que vão, a Arca, Judá, Issacar, Zebulon, levitas vem em seguida. Depois esses levitas, né, que eram justamente responsáveis pela estrutura e a cobertura e toda essa estrutura de montar, desmontar, carregar o tabernáculo. E eles vão chegar lá muito organizado, muito educado por Deus, porque esses mandamentos, inclusive na educação religiosa, né, uma disciplina do básico em teologia, começa com esses mandamentos. Por quê? Porque é justamente trazendo para Israel um processo de reeducação, né? Aí nessa ordem de marcha vem Rubem, Simeão, Gade, depois de novo outra parte dos levitas, né, que lideravam ali a mobília do tabernáculo, levando o caminhão de Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Azer e Naftali, entraram nessa ordem, né, caminhando rumo à travessia do mar, quando eles vão atravessar o mar em marcha para entrar justamente nesse processo de transição para a terra de Canaã, e Deus mostrando esses grandes milagres que iriam acontecer, né? E o Arão e seus filhos acompanhavam a arca guiadas pelo fogo, né? Por essa coluna de fogo, né?
eles marchavam por acampamentos em tribos, isso é muito importante. E outra coisa, a história de Israel, ela não narra só toda essa organização pelo deserto, mas como também essa organização dentro da terra de Canaã, e após a morte de Josué, é que isso aí vai mudar, porque quando eles chegam dentro de Canaã, muito organizado, Moisés faz a distribuição das 12 tribos, coloca cada um no seu território, e eu vou falar muito sobre isso aí na próxima aula, que é para a gente entender bem essa distribuição, qual o processo que eles viviam dentro de Canaã, né? E as nações cananeias, ou seja, analisar de uma forma breve essas 7 nações, né, que juntamente com os filisteus contribuíram, ou melhor dizendo, constituíram, né, um vasto império, mas que contribuíram para a perdição do povo de Israel. Aí nós vamos falar sobre os amorreus, sobre os heteus, sobre os cananeus, os perizeus, ou perezeus, como você queiram, os heveus, os girgazeus e também os jebuseus, sobre essas tribos que foram elas que Deus mais na frente usa não só para punir Israel dentro de algumas situações, mas como também eram os povos que tinham, porque eles tudo descendiam de Canaã e foram expulsos de lá, mas em alguns momentos eles se juntaram a outros grupos como filisteus, amalequitas, midianitas e outros mais que eram os povos vizinhos ali deles, né? Eles foram expulsos de Canaã. E para onde eles foram? É claro que eles foram buscar refúgio nessa vizinhança, que mais na frente esses povos vizinhos da Palestina, que agora a Palestina é o primeiro nome da terra de Israel, depois vai Canaã ou Palestina ali, porque vem dessa origem ali, né, dos filisteus ali, e aí nós vamos depois ter essa mudança de nomes, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então esses filisteus, amalequitas, midianitas, que formam essas nações aí, que estavam ali, moabitas, amonitas, edomitas, que eram vizinhos de Israel ali, justamente vai oferecer muito, muito perigo para Israel. E a importância da localização de Israel também, como dentro daquela terra ali, no meio daquele povo que era justamente centralizada entre os 3 grandes continentes hoje que nós conhecemos como asiático, africano e também o continente europeu. Ele fazia justamente essa ligação desses grandes continentes. Então na próxima aula nós vamos forçar essa parte aí, mas já a partir, digamos, para você entender no básico de teologia, a partir dos juízes, e vamos pegar o período dos juízes e a monarquia unida de Israel, e até também a monarquia dividida ali, o período monárquico da divisão, e depois desse período monárquico da divisão, na próxima aula também vamos entrar naquele período ali, justamente da tomada do reino de Israel e do reino de Judá, e falar um pouquinho sobre essas dinastias e essa distribuição desses 2 povos, Israel e Judá, a partir do reino dividido no ano 931. Reino Unido, 120 anos, reino dividido, ali durou mais ou menos 345 anos depois da divisão do reino, no ano 931, após o final do término do governo de Salomão sobre o povo de Israel. Então esse é assunto para a próxima aula. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que Deus lhe dê paz. E qualquer dúvida, vocês me chamem no zap, no privado, estaremos conversando sobre o assunto. Tá certo? Que Deus abençoe e guarde em nome de Jesus.